vamos falar sobre acréscimo no nosso preço. Eu sou a Natália, design de sobrancelhas, e aqui nesse canal eu falo sobre os bastidores da nossa profissão. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve para você não perder nada. Já aproveita e ativa as notificações também. Olha, teve um momento assim da minha vida que eu já não quis subir os meus preços. Eu acho que quando a gente está começando, a gente, de certa forma, a gente tem uma insegurança do que a cliente vai achar sobre os nossos preços. Na nossa cabeça, a gente nunca coloca o preço como o que a gente entrega. A gente coloca se baseando no que a cliente vai achar. E aí que foi o meu erro lá no início, mas eu também usei como estratégia. Porque, eu vou te ser bem sincera, nada chama mais, logo assim, uma das primeiras coisas que atrai mais cliente do que um preço lá embaixo. Não tô dizendo que é para você fazer isso, mas eu percebo que eu fui muito assertiva logo no primeiro momento. Para quem já assistiu outros vídeos, sabe que no meu primeiro aumento eu dobrei o valor que eu cobrava logo no primeiro aumento. Então, é assim, eu fui logo para as cabeças, né? Quando não foi 8, foi 80. Então, não subi, assim, qualquer valor. Eu dobrei. Por quê? O que era que estava acontecendo? No início deu muito bom, eu consegui as clientes e ali eu estava atendendo com um preço abaixo do mercado. Porém, chegou um determinado momento que eu estava com a agenda cheia, eu estava super cansada, porque eu atendia demais. Porém, eu não via lucro. Verdade é essa. Quando você cobra abaixo do valor de mercado, ou então quando você cobra barato mesmo, às vezes nem é tão abaixo, mas é barato, você trabalha muito e ganha pouco. A verdade é essa. Então, se você quer realizar alguma coisa na sua vida pessoal, na sua vida profissional, você tem que demandar um esforço muito maior do que uma pessoa que ela cobra um pouco mais que você. E isso é uma questão de matemática e de lógica. Só que não era só isso, não era só uma questão de preço, de lucratividade. Eu comecei a ver que eu estava entregando muito pelo que a cliente pagava pelo meu serviço. E isso é uma questão de ser justo. E claro que também entra o posicionamento. Porque eu não sei se você sabe, mas o preço nos posiciona. Então, o cliente que paga R$10 é um, no design de sobrancelhas, um exemplo. O cliente que paga 20 é outro. O que paga 60 é outro. E o que paga 80, 90, R$100 é outro. Então, a gente, de certa forma, a gente escolhe os nossos clientes também pelo valor que a gente cobra. Mas nós temos que ter também na nossa mente o seguinte: eu preciso entregar proporcionalmente aquilo que eu estou cobrando. Porque não é só uma questão assim, o quanto ela paga, o quanto eu cobro. Tem todo um contexto em cima desse valor. Então, quando eu me dei conta que eu estava trabalhando muito e o lucro baixo, eu já estava com a agenda cheia, super cansada, porque se você cobra mais, você ganha mais e você trabalha menos. A verdade é essa. Se você cobra muito barato, então abaixo do mercado, você trabalha muito e ganha pouco. E até você fazer sequer um salário, você tem que ralar muito. E também conquistar certos objetivos também vai demandar um tempo e muito trabalho braçal e físico. E eu me encontrei nessa situação. Vem aquele receio de você aumentar e perder suas clientes, mas naquele momento eu queria mais, cumprir aquele senso de justiça. Porque o justo não pode ser só para com a nossa cliente, tem que ser para conosco também. Porque eu estudava, eu acordava super cedo para estudar, eu sempre estava antenada no mercado, sempre estou. Entrego um resultado que eu considero um resultado muito bom, modéstia à parte. Não vou dizer que o meu resultado é ruim, porque eu não considero ruim. E não é um favor que eu faço para minha cliente, eu não faço mais do que a minha obrigação. E foi assim que ao longo dos anos eu me senti segura para aumentar o meu preço e não ter medo de aumentar.
Porque assim, entenda, a gente também não pode aumentar o preço porque a colega aumenta. A gente não pode precificar só porque a colega cobra X. A gente também não pode, de certa forma, repassar todo o aumento que a gente tem para o nosso cliente. Um exemplo, se toda vida que aumentar a cera, que aumentar a energia, você for ter um aumento, você não vai ter clientes. Porque não se sustenta. Às vezes a pessoa, ela pega esse argumento assim, ah, mas tá tudo aumentando, tá tudo aumentando. Tá, mas a gente precisa ter um entendimento seguinte, tem coisas que são, assim, aumentam muito rapidamente. Vamos supor, se a sua energia veio X, aí daqui a 2 meses aumentou o valor da energia, aí você vai e repassa para sua cliente. Depois de 3 meses você repassa para sua cliente. Como que vai ficar? Então, em determinados momentos, a gente que é empreendedora, trabalha no design de sobrancelhas e isso até para outras áreas, tem momento que a gente não vai dar para repassar para o cliente num primeiro momento. Pelo menos é assim que eu faço. Eu não estou dizendo que eu sou dona da verdade, mas é assim que tem dado certo para mim. Eu vivo de sobrancelhas há 14 anos e graças a Deus eu tenho uma agenda que me proporciona sustentar o meu padrão de vida. Então hoje, graças a Deus, assim, eu tenho um local que eu atendo bacana, eu atendo na minha casa, mas eu gosto do local que eu atendo. Eu pude comprar o ar-condicionado para o meu estúdio, com o dinheiro do estúdio, então eu compro o material, então o meu negócio ele se mantém. Então eu acredito que assim tem dado certo para mim. E foi nesse contexto que eu tomei a iniciativa de aumentar. E é sempre, quando eu vou aumentar os meus valores, dos meus procedimentos, eu sempre levo em consideração a entrega, a minha margem de lucro e também o meu posicionamento. Porque entende que se hoje, dependendo do local que eu atendo, eu não posso, jogar o meu valor lá para cima. A gente também tem que ser coerente. Por quê? Se eu pago um aluguel na Zona Sul, quando eu vou para outro local que tem um menor poder aquisitivo, não é o mesmo valor do aluguel. Então, é todo um contexto. Então, se você também se depara com essa situação, tome, assim, até a minha história, a minha experiência como exemplo. Se você vê que você entrega um serviço de qualidade, o seu estúdio, por mais que seja simples, mas é ali um local limpo, é reservado, a sua cliente se sente à vontade, você proporciona um ambiente agradável para a sua cliente, aliado a um bom atendimento, aliado a um bom resultado, bons produtos, o seu conhecimento conta, porque você não só trabalha quando a cliente ela tá ali com você, não. O seu trabalho, ele começa nos bastidores, quando ninguém tá vendo. Quando você está lá fazendo o seu treino, quando você sai da sua casa para ir lá na loja comprar o material, isso tudo é trabalho e tem que estar assim na ponta do lápis. E fora que você tem que levar em consideração o que você ganha no final do mês. O seu estúdio, é claro que no início a gente não consegue tirar um salário, claro que tudo é uma construção, mas você precisa entender que o que você faz tem que ser coerente com a realidade que você vive e alinhado com os objetivos que você tem. Então, se hoje você começou a atender e você vê que mesmo atendendo pouco, mas aquilo que você recebe é condizente com o que você está vivendo, o meio que você está proporcionando no seu trabalho, a margem de lucro é bacana, então continua. Nath, quando eu devo aumentar? Você vai colocar todos esses pontos em xeque. Poxa, eu estou trabalhando muito, mas eu estou tendo pouco lucro. Os preços eu não consigo segurar mais sem repassar para minha cliente. Os valores dos materiais estão muito mais elevados do que há um ano atrás, do que 6 meses atrás, então é bacana. E também quando você quiser se posicionar, poxa, eu quero atingir outra categoria de clientes, então chegou a hora de eu aumentar os meus preços. E é assim que eu faço, sempre que eu vou aumentar, eu sempre levo em consideração tudo isso. E como eu falei anteriormente, tem dado tudo certo. Eu só te digo uma coisa, não fica presa ao valor que você tem por muito tempo com medo
do que a cliente vai sair. Eu vou te ser muito sincera, a cliente que está com você só pelo preço, ela também vai embora pelo preço. Porque a pessoa que ela busca somente o preço, ela não fideliza. Ela não vai ficar com você por muito tempo. Porque qualquer aumento que você tiver, seja ele mínimo, R$1, R$2, se ela vê que a concorrência vai fazer uma promoção, vai dar um desconto que é equivalente ao que você aumentou, ela vai. E ela não tá nem aí se vai esculhambar a sobrancelha dela, se o trabalho que vocês tiveram, que anos que vocês estiveram juntas, tá bom? Não se apegue a isso. Sempre tenha um pensamento racional de empreendedora. E eu digo mais, até de vendedora também. Porque quando a gente está no mercado trabalhando, a gente precisa ser mais vendedora até do que design. E isso eu acredito que é para tudo. Porque se você faz o que você faz e você não tem lucro, você não se mantém, não é um negócio, é um hobby. E eu acredito que se você está aqui e gosta de seguir aqui, de entender, de ver as minhas experiências, acredito eu que o público que chega até a mim ou é cliente ou então é profissional. E se é profissional, é porque quer viver de sobrancelhas, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, dar o like, para que esse vídeo ele se propague para outros colegas nossos que estejam precisando ouvir esse conteúdo. Te vejo no próximo vídeo. Combinado então? Até lá!